O governo Lula pretende enviar ao Congresso nos próximos dias um PL para regulamentar as redes sociais. O repórter Victor Salina tem as informações. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. É isso, um PL que está sendo muito mal visto pela oposição. Isso porque tudo começou, para lembrar a nossa audiência, com aquele vídeo do Felca, do influenciador, a respeito de adultização infantil, sobre proteção a crianças, exploração contra a exploração infantil, e a esquerda aproveitou-se dessa pauta, dessa onda que vem sobre defender crianças e tudo mais, para colocar em pauta o seu interesse, então, de regulamentar as redes sociais, algo que já vinha sendo falado antes, mas que não se tinha o momento adequado ainda devido, é claro, às sanções norte-americanas que estão por aí. E aí, Geisiane, nesse texto que o governo pretende enviar, então, ao Congresso na próxima semana, ele fala a respeito de uma agência reguladora, que seria o seguinte: a Agência Nacional de Proteção de Dados e Serviços Digitais. O que seria esse órgão? Ele seria vinculado ao Ministério da Justiça e seria responsável por retirar conteúdos das plataformas, das Big Techs do ar. Primeiramente, elas que seriam responsáveis por identificar esses conteúdos considerados ilícitos e remover. Caso elas não removam, então, caso esse PL, obviamente, ele passe e tudo mais, as plataformas, elas seriam penalizadas, inclusive com sanções de multas, desobedecendo a ordem desse órgão. E esse órgão, ele pode suspender, então, plataformas, as redes sociais, em até 2 meses, sem a necessidade da justiça, sem a chancela do Poder Judiciário. As plataformas, então, ficariam responsáveis por ver o que é ilícito ou não nas redes, e isso envolve também o Estado Democrático de Direito, postagens a esse respeito. Esse texto, Geisiane, ele ainda vai ser analisado por um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e é claro, a oposição está fazendo frente a esse PL, ela chama a esquerda de oportunista por usar esse momento, então, que o vídeo do Felca viralizou, lembrando que ele já atingiu mais de 46 milhões de visualizações desde o último dia 6, então a direita acusa, a oposição acusa a esquerda de estar usando, surfando nessa onda para se beneficiar e regulamentar as redes sociais. Eu volto com você, Gisiane. Sobre esse assunto, o perfil oficial do governo Lula publicou um vídeo que chama a atenção. Regulação não é censura, é proteção. Vamos dar uma olhada. Essa ideia de que regulação de mídia é a mesma coisa que censura é uma confusão. Primeiro que num país democrático como é o nosso, graças a Deus, uma regulação de mídia ela não vai ser imposta por um presidente que vai dizer agora é assim, pronto e acabou. E aí, quando algumas pessoas falam que necessariamente qualquer tipo de regulação é um limitador da liberdade de expressão, é porque essas pessoas que estão falando isso, elas não querem que as plataformas evitem determinadas coisas, como por exemplo as notícias falsas. Não é censura, é proteção. Fabi Barroso, está então o vídeo, dessa influencer somando aí a matéria do nosso repórter Victor Salina em relação, primeiro, a uma estatal que tem que ser criada para regulamentar, para censurar as redes sociais, e essa influenciadora, vale lembrar que semana passada aconteceu aquele evento com os influenciadores, então ainda a possibilidade de existir algum tipo de collab paga com dinheiro público, ou seja, nosso dinheiro, para ajudar os censores do regime. Inclusive uma influenciadora que eu nunca vi na vida, não conheço, enfim. Mas o ponto é, Fabi, a gente está diante do Ministério da Verdade, que é mencionado na literatura, que de verdade não tem absolutamente nada. E mais, Fabi, é muito sério você sair por aí acusando que as pessoas não querem regulamentação, ou seja, censura nas redes sociais, porque querem que determinados conteúdos corram livremente. Que conteúdos? Porque se for criminoso, ele está acusando todo mundo de criminoso. Isso é processo em cima. Você não sai por aí acusando as pessoas de criminosas. Olha, você falou aí do George Orwell, a gente ali é algo distópico, é quase pré-apocalíptico, e a gente está vendo isso virar na realidade, é realmente assustador. Eu não sei se adiantaria eu dizer que tal comissão a ser criada é inconstitucional, Com esse tanto de absurdos que nós estamos assistindo, não sei se vale esse argumento, mas caberia, Você não pode controlar desta forma, de forma estatal. Agora vamos pensar nas outras agências que tem no Brasil, já estão instituídas, IBAMA,
E aí, né, a gente pode citar um monte. O que elas acabam fazendo? Elas empatam o crescimento, né, do Brasil. Nessa questão aí, vai ser puro controle. Acho que vai ser a pré-seleção de um possível paredão. Então, assim, está ficando um ambiente cada vez mais hostil, onde esses influenciadores que não são conhecidos, obviamente, são pagos para dizer o que o regime quer. Eu gostei demais quando você, Geisiane, usou a palavra regime, porque a gente não pode mais normalizar a situação do Brasil. Nós não somos mais um Estado democrático de direito. O Estado em si está se fazendo através de alguns homens que têm ideias como essa, né, de colocar isso para frente, e o Hugo Mota ainda, né, aquele ser penteado, mas nada inteligente, de colocar isso para fazer um grupo de, gente, não tem o que estudar, esse tipo de controle não tem que existir no Brasil, isso é muito fácil, né? Imagine só se o Estado fosse realmente controlar todas as relações. É óbvio que a gente sempre vai apontar um caso ou outro e falar, olha, mas tem crianças morrendo, olha, mas tem crianças sofrendo possíveis abusos infantis. Tem, isso é um problema. Agora, adianta essas medidas que estão sendo propostas ou elas vão causar mais danos à sociedade, proibir o livre debate e ainda dar um campo fértil para que tiranetes façam e continuem fazendo o que sempre fizeram, porque essas pessoas, quando são presas, elas são punidas bem relativamente, a grande maioria acaba saindo em saidinhas, etc. Então é um sistema de coisas que está completamente equivocado. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.